Hoje a gente vai ver a carta aos Romanos, que é a primeira das 13 cartas que Paulo escreveu à igreja. Tem 21 cartas e Paulo escreveu a maioria delas. E enquanto os evangelhos contam quando Jesus veio, como ele veio e as coisas que ele fez, as cartas explicam por que e para que ele veio. Durante as suas 3 viagens missionárias, Paulo escreveu a diversas igrejas. Ele escreveu aos cristãos em Roma, em Corinto, na Grécia, na Galácia, em Tessalônica, também na Grécia, em Éfeso, Filipos, Colossos, e a pessoas como Timóteo, que era pastor de Éfeso, Tito, que era pastor em Creta, e Filemon, que era membro da igreja de Colossos. Roma era a capital do império e não se sabe direito como foi que o evangelho chegou lá. A última viagem de Paulo terminou em Roma, onde ele ficou preso durante 2 anos em prisão domiciliar, e durante esse período ele escreveu aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. E antes de ir para Roma, Paulo escreveu para os cristãos dessa cidade, para falar não só de salvação, mas também de justificação pela fé. Justificação é quando a gente é tornado justo, recebendo na nossa vida a justiça de Jesus. Isso está no capítulo 3, verso 28. Sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. O autor da carta, então, é o apóstolo Paulo. Ele aparece logo no primeiro capítulo, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Só que quem escreveu a carta foi um secretário chamado Tércio. Paulo ditava e Tércio escrevia. Isso está lá no capítulo 16, verso 22. Nas saudações aparece assim: Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Quando escreveu essa carta, Paulo estava em Corinto, no final da sua 3ª viagem missionária. Aparece em Atos 20, versos 1 a 3. E isso foi em 57 depois de Cristo. O nome desse livro no grego é Pros Romaios, que significa aos romanos. E o verso-chave, que é aquele que sintetiza a ideia principal do livro, está no capítulo 1, versos 16 e 17. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A gente já viu esse versículo no vídeo sobre o livro do profeta Abacuque. E eu dividi esse livro em 3 partes. A primeira, do capítulo 1 até o 8, fala sobre a revelação da justiça de Deus. Como é que ela pode ser vista? A segunda parte, do capítulo 9 até o 11, fala da reivindicação da justiça de Deus. Como é que essa justiça pode vir fazer parte da nossa vida? E a última parte vai do capítulo 2 até o fim do livro, no capítulo 16, e fala sobre a aplicação da justiça de Deus. Somos justos, e agora? Quais são as consequências práticas? E a forma como Jesus aparece nesse livro é principalmente como o segundo Adão, a nossa justiça. Está no capítulo 5, versos 14 e 15. A morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda para muitos. O que Paulo está falando aqui é que, da mesma forma que Adão era representante de toda a humanidade, Jesus também foi representante de toda a humanidade. Só que Adão falhou no teste a que ele foi submetido. Lá em Gênesis, a gente vê que Deus tinha proposto um teste para ele. Falou: você pode comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que está bem no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente não sabe que tipo de árvore é essa. Se é maçã, se é banana, se é castanha, o que for. Mas era uma árvore que simbolizava o conhecimento do bem e do mal. E em determinado momento, Adão e Eva caíram. Eles escolheram desobedecer a Deus. E com isso, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal da pior forma possível, dando cabeçada, experimentando na vida deles todo o bem vindo de Deus e todo o mal decorrente da escolha errada que eles fizeram. E a partir daí, os seus filhos nasceram
receberam não mais a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança deles, já corrompida, já torta pelo pecado, pela escolha errada deles. Mas Deus não ficou de braços cruzados. Deus havia prometido em Gênesis 3,15 que havia um descendente da mulher e que esse descendente iria pisar a cabeça da serpente, apesar de ser mordido por ela no calcanhar. E Jesus veio, e ele não foi por causa de um ato só de obediência que se tornou o nosso justificador. Foi por causa de toda uma vida de obediência. Durante os 33 anos em que Jesus viveu aqui, ele cumpriu toda a lei. Ele fez tudo aquilo que Deus desejava e esperava que ele fizesse. E com isso, quando ele morreu, a morte não conseguiu reter ele. Ele não tinha pecado nenhum. Ele ressuscitou, e a ressurreição de Jesus é a prova. Paulo explica isso lá em 1 Coríntios 15. É a prova de que o sacrifício de Jesus foi aceito. Ele ressuscitou e nós também vamos ressuscitar com ele. E entre as aplicações práticas, a gente tem aquela que fala que a salvação pela fé em Jesus traz paz para nós. Paz com Deus e paz com todas as outras pessoas. Olha o que está no capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus é algo real. Você não precisa ter medo dele. Você não precisa fugir dele. Ele veio até você, até mim, até todos nós, se fazendo um ser humano como a gente, vivendo a vida justa no nosso lugar, morrendo no nosso lugar, para que a gente possa receber a justiça dele e com isso ter paz com o Pai. E no capítulo 12, verso 18, está escrito assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Agora que a gente tem paz com Deus, a guerra acabou. Por isso, você não precisa mais ver o seu semelhante como um adversário, como alguém contra quem você precisa viver lutando. Não, nós somos irmãos, nós fomos feitos reconciliadores, pacificadores por causa de Jesus. E por isso a gente pode ter paz com todas as outras pessoas também. E a segunda lição é aquilo que a gente deve fazer para que a gente possa experimentar tudo aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Em primeiro lugar, a gente precisa saber que ele morreu por nós e nós morremos junto com ele. Está no capítulo 6, verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. No verso 11, fala assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A gente morreu com Cristo, mas morreu para o pecado. Ele agora não precisa mais ter domínio sobre a nossa vida, e sim Deus, para quem a gente deve viver e para quem a gente deve se oferecer. Olha o versículo 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, como quem ressuscitou. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Ofereça a sua boca, os seus olhos, suas mãos, seus braços, seus pés, todo o seu ser, como instrumento da justiça de Deus aqui na terra. Essa carta é cheia de ensinamentos práticos para nós. E a terceira lição é que quem está unido a Jesus está totalmente livre de condenação. Olha o capítulo 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, porque a sentença foi paga por ele. Agora você e eu estamos livres para viver a vida que Deus quer que a gente viva, para começar de novo. Não pense que Deus fica o tempo inteiro lembrando dos seus pecados para te acusar, não. Quem faz isso é o diabo. Deus liberta para que a gente tenha uma segunda, terceira, quinta, décima, milésima chance, para que a gente seja vivo nele, para que a nossa vida seja a vida de Jesus. E a gente está totalmente livre da separação que o pecado causava entre nós e Deus. Olha nesse capítulo 8, os versos 38 e 39. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nunca mais vai se separar da gente. Jesus falou: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século, até o fim dos tempos. Lembra disso. Não há nenhum lugar onde você possa se esconder dele. Não há nenhum lugar onde você possa ficar separado dele e do seu amor. A quarta lição é que Paulo explica aqui na carta que nós, os gentios, os não-judeus, fomos acolhidos por Deus porque o seu próprio povo, os judeus, o rejeitaram.
pecaram. Por causa disso, ele se voltou graciosamente para nós. E isso é uma glória, uma felicidade para a gente. Mas a gente deve lembrar, se Deus foi duro com os judeus, ele também vai ser duro conosco se a gente o rejeitar. Olha o que está no capítulo 11, verso 21. Se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Ele está falando que existe uma oliveira natural, uma árvore que produz naturalmente azeitonas. E ele chama Israel dessa oliveira. E ele fala, por causa da rejeição de Israel, nós fomos enxertados nessa oliveira e passamos a dar fruto também. Mas ele fala, Deus não poupou os ramos naturais e os cortou. Então nós que fomos enxertados devemos ter cuidado, porque se Deus fez isso com eles, vai fazer conosco também se nós virarmos as costas para ele. E a última lição é que Deus continua querendo sacrifícios, mas ele não quer mais sacrifícios mortos como no Antigo Testamento. Ele quer sacrifícios vivos, sacrifícios que são oferecidos para ele no altar, mas que continuam vivendo para a glória dele. Olha o que está no capítulo 12, no verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Esse é o verdadeiro culto, o culto que agrada a Deus. O nosso corpo, o nosso pensamento, nossa emoção, nosso sentimento, tudo que nós somos, corpo, alma e espírito, sendo oferecido a Deus como um sacrifício, mas um sacrifício que anda perambulando por aí, para a glória dele, fazendo coisas boas, falando coisas boas, mostrando o caminho para aqueles que estão tão perdidos quanto a gente estava antes. E esse foi o resuminho da carta aos Romanos. Na semana que vem, a gente vai ver a primeira carta que Paulo escreveu para a igreja na cidade de Corinto, na Grécia. Eu espero você lá.